Catarina Benincasa ficou conhecida por Santa Catarina de Siena, pois nasceu nesta cidade da Toscana, Itália, em 25 de março de 1347. Faleceu em Roma a 29 de abril de 1380, com 33 anos. Esta santa foi proclamada doutora da Igreja em 1970, por Paulo VI. A sua canonização ocorreu em 1461, com o Papa Pio II. Em 1866 foi declarada patrona de Roma, por Pio IX. Em 1939 o Papa Pio XII declara a patrona de Itália, juntamente com São Francisco de Assis. Também foi proclamada patrona da Europa, em 1999, pelo Papa João Paulo II. Catarina de Siena é, de facto, uma das 4 doutoras da Igreja. Mas que significa ser doutora da Igreja? Fundamentalmente, em primeiro lugar, ter uma vida de santidade, pautada pelo absoluto do amor a Deus e, em segundo lugar, possuir obra de caráter teológico, relevante e canonicamente aprovada. Sem sombra de dúvida, estamos perante uma das santas mais marcantes da história do cristianismo. Tendo sido a 24ª filha de pais profundamente religiosos, teve uma irmã gêmea, que faleceu poucas semanas após o nascimento. Sendo uma criança muito alegre, desde muito cedo, muito criança ainda, teve um encontro com Jesus Cristo na igreja de São Domingos. Sempre muito devota de Deus, quando com 12 anos os pais a quiseram casar, ela, de um modo muito firme, afirmou que não era esse o seu projeto, pois, na verdade, queria dedicar-se totalmente a Deus e, nesse sentido, cortou os seus cabelos compridos, como forma de protesto. Com 16 anos manifestou o seu profundo e sincero desejo de ingressar na Ordem Terceira de São Domingos. Sendo muito jovem para entrar numa ordem religiosa, a sua mãe, já convencida de que não era possível demovê-la, intercede junto das irmãs para que a deixem entrar, ainda que a Ordem Terceira de São Domingos apenas aceitasse viúvas e mulheres em idade madura. Devido à sua persistência, Santa Catarina recebe o hábito branco e negro das Irmãs da Penitência de São Domingos. No início, aquilo que mais lhe custou foi a oração em latim, pois desconhecia a língua. Além disso, não sabia ler nem escrever, como era habitual na época. Nesse sentido, aí aprendeu a ler e a escrever, levando uma vida de oração, de silêncio. Mas logo percebeu que o que mais importava era dedicar-se, aliás em sintonia com o carisma da Ordem Dominicana, ao próximo, sobretudo aos que estavam no desalento, ou seja, os doentes ou os mais pobres. A sua atenção para com os que tinham peste, para com tinham doenças contagiosas é subajamente conhecida, sendo esta uma forma de exaltar a caridade. No entanto, a par desta vida esgotante, dedicava-se à oração com muita intensidade espiritual, de tal modo que fez a experiência, com 21 anos, do seu casamento místico com Jesus Cristo. Num momento conturbado da Igreja, assumiu uma atitude de defesa da Igreja e do Papado, defendendo a ida do Papa, que se encontrava em Avignon, para Roma. Este é um feito notável, sobretudo se tivermos em consideração que o papel da mulher na Idade Média era muito secundário. E, no entanto, escreveu e ditou cartas para príncipes e altos dignitários da Igreja. O seu amor a Jesus Cristo, à Igreja e ao Papado são aspectos essenciais que configuram a sua atuação. Estamos, de facto, perante alguém que vive o amor a Deus e ao próximo de um modo supletivo, em que vida ativa e vida contemplativa se coordenam. É uma mulher de ação e uma mística. E estas suas duas facetas, como os dois lados de uma mesma moeda, configuram a sua espiritualidade. A sua obra teológica é constituída por orações, cartas e pela sua reflexão mais profunda intitulada Diálogo da Divina Providência. Muitos destes seus escritos foram ditados em êxtase, segundo testemunhos de gente sua contemporânea. A sua espiritualidade, que procuraremos surpreender, permite aceder à sua mundividência, balizada por alguns referenciais que estruturam a sua obra, na medida em que foram estruturantes da sua existência, em que o amor ao próximo, marcado pela mendicância e o amor a Deus se afirmam como traves mestras do seu pensar e agir. Espiritualidade, porque se trata de pôr em evidência os traços do seu pensamento que possibilitam a elevação da alma, a sua espiritualização, com vista a uma progressiva perfeição. Tal itinerário, concretizado mediante a aquisição da virtude, abre-se ao desejo de Deus em que Jesus Cristo emerge como modelo histórico e transhistórico,
porque é sinal do cruzar do humano e do divino. Com efeito, e como nos diz Santa Catarina de Siena, o homem foi criado como imagem de Deus, imago Dei, e recriado como imagem de Cristo, imago Christi. Vejamos, então, como concebe a alma, enquanto imagem de Deus. Na sua essência, como devendo ser virtuosa, em que a caridade é reconhecida como a virtude matriz de todas as outras virtudes. No diálogo da Divina Providência, a Santa faz a seguinte menção: E de entre a beleza que eu dei à alma criada à minha imagem e semelhança, olha para aquelas que estão vestidas com a veste nupcial da caridade, adornadas de muitas virtudes verdadeiras. Estas virtudes são aquelas em que a caridade, como uma árvore, funda a humildade, a paciência, a fortaleza, a perseverança, sendo coroada pela luz da fé. Caminhar com estas virtudes é, sem dúvida, promover o movimento de elevação da própria alma, de tal modo que ela cresce e engorda. Mas, o homem pelo livre-arbítrio pode permanecer preso do pecado, em que este é exemplificado pelo apegamento à soberba, avareza, amor próprio e ódio, relativamente ao próximo. Com efeito, o homem pecador, criado à imagem e semelhança, afasta-se e perde a semelhança, obscurece a imagem que é de Deus, de tal modo que considera que a alma como que se afoga no mar tempestuoso desta vida tenebrosa. Pelo pecado a alma como que morre. Foi, precisamente, por o homem ser pecador, não correspondendo ao dom que lhe foi outorgado, que Cristo encarnou, a fim de remediar os males do mundo e retirar a criatura racional da morte, restituindo-a à verdadeira vida. E, por isso, Jesus Cristo fez-se ponte que liga o céu e a terra. Esta ponte está levantada para o alto, tem degraus, que permite conduzir o homem da imperfeição à perfeição. E esta é uma possibilidade que se oferece à conquista do homem que se quer realizar plenamente. Esforço pessoal e graça divina são essenciais para que a elevação espiritual se concretize. A possibilidade de salvação da criatura racional está nesta ponte, que assinala a união da natureza divina com a humana. Nesta ponte há 3 etapas que são figuradas pelo corpo de Cristo. A primeira corresponde aos pés, a segunda às costas e a terceira à boca. A passagem a cada uma delas corresponde à elevação espiritual, mas falhar esta passagem significa não se espiritualizar. Diz-nos a Santa: Na primeira despiram os pés do afeto do amor ao vício, na segunda saborearam o secreto e o afeto do coração, onde conceberam o amor pela virtude, na terceira, na paz e quietude da mente, experimentaram em si a virtude e elevando-se do amor imperfeito atingiram a grande perfeição. Aqui encontram o repouso na doutrina da minha verdade. Encontramo-nos com o seu itinerário de elevação espiritual, que a todo o instante deve ser conquistado, com o esforço humano e a graça de Deus. Este itinerário, que implica a virtude, é pautado pelo amor a Deus que tem, como mediação essencial, o amor ao próximo, dimensão fundamental da espiritualidade mendicante. De certo modo, estamos perante a compreensão de que o próximo, sobretudo aquele que está no desalento, pela doença, pela marginalização, pela pobreza, deve ser cuidado. Santa Catarina de Siena viveu, intensamente, esta dimensão do humano, em que o cuidar, proteger e amar o próximo traz consigo o sacrifício de si mesmo, como superar qualquer egoísmo para exaltar o altruísmo. Valoriza, então, a estrutura relacional, dialógica, como fundamental para a elevação da alma. Este é o amor que se deve ao amigo, amor desinteressado, gratuito, que de um modo relativo se orienta para o alter ego e de um modo absoluto para Deus, que é o livro de vida. Este duplo amor é um desígnio da alma superior, quando se compreende na via ativa. Na verdade, e como refere, o amor pelo próximo atrai o amor a Cristo e a Deus. Contudo, a vida desta santa se foi pautada por uma intensa vida ativa. Também o foi por uma excepcional e exemplar vida contemplativa, ou mística. Todos nós conhecemos bem o pendor místico de Santa Catarina de Siena, como, por exemplo, o seu ditar da obra Diálogo da Divina Providência em êxtase, os seus momentos de união da sua alma com Deus, mediante o vínculo do amor. E esta foi, sem sombra de dúvida, uma experiência fulcral na sua vida. No itinerário de aperfeiçoamento espiritual, no seu cume, a que atender aos perfeitos, ou seja, aqueles que na vida ativa caminham de virtude em virtude, assim como aos perfeitíssimos, que são aqueles que, fazendo o percurso anterior, lhe acrescentam a experiência da vida unitiva, experiência em que estão como que fechados a tudo o que é terreno.
Ora, este fechar-se a tudo o que é terreno, significa o calar dos sentidos corporais, bem como da razão, mediante o sentimento espiritual que se traduz no amor como afeto da alma. A este propósito, diz-nos a Santa: congregadas e unidas estas potências e imersas e inflamadas em mim, o corpo perde o sentimento. Porque o olho vendo não vê, o ouvido ouvindo não ouve, a língua falando não fala. Apenas uma outra vez, devido a uma abundância do coração, permitirei que a língua fale para desabafo do coração e para glória e louvor do meu nome, de tal modo que falando não fala. A mão tocando não toca, os pés andando não andam. Todos os membros estão ligados e ocupados pelo sentimento do amor. Temos aqui bem patente o modo como expressa a experiência mística. De facto, a mística assinala um momento único na experiência humana, inefável e indizível, em que a alma, como menciona, se afoga e perde na fornalha da caridade divina. Experiência fundamental, evanescente e que mal se atinge logo escapa. Refere a Santa: a alma que está ligada ao corpo não é capaz de receber, continuamente, a união que eu faço na alma. Precisamente por isso refere, também, que o corpo é impeditivo de ver Deus cara a cara. Tal só será possível na Pátria Celeste. Para Santa Catarina de Siena, a mística é uma experiência crucial, que corresponde ao supremo desejo do ser humano se ligar a Deus, descentrando-se o homem de si mesmo e afogando-se no seu amor. Em conclusão, Santa Catarina não só foi uma figura cimeira da sua época, como continua a ser uma das fontes da nossa veneração, pelo exemplo da sua vida, cultivando de um modo sublime o amor ao próximo e o amor a Deus. A sua santidade de vida, bem como a obra que nos deixou, ainda hoje são motivo de meditação, promovendo um enriquecimento interior de todos aqueles que com devoção procuram, na exemplaridade da sua vida e obra, o acesso ao mistério de ser com os outros e ser com Deus.